Antes de entender a história dos Viltrumitas, cara, você precisa entender uma coisa: o corpo de um Viltrumita não é só forte, ele é biologicamente absurdo. Tanto Nolan quanto o Mark Grayson possuem uma estrutura física completamente fora do padrão humano. Seus músculos são extremamente densos, capazes de gerar uma força em níveis devastadores, enquanto seus ossos suportam impactos que destruiriam qualquer outro ser. E o sistema cardiovascular deles é eficiente a ponto de manter o corpo ativo mesmo após danos severos. E suas células têm uma capacidade de regeneração impressionante. Além disso, o envelhecimento é extremamente lento, permitindo que vivam por milhares de anos praticamente no auge físico, cara. Em outras palavras, os Viltrumitas são armas vivas praticamente perfeitas. E ao contrário do que muitos imaginam, os Viltrumitas nem sempre foram conquistadores espaciais, né? E ao contrário do que muitos imaginam, os Viltrumitas nem sempre foram conquistadores espaciais. Tudo começa em Viltrum, né? Um planeta gigantesco com o dobro do tamanho da Terra, atmosfera rica em carbono e uma gravidade mais intensa, o que por si só já ajudou a moldar corpos mais resistentes. Era um mundo visualmente impressionante, cheio de florestas densas e desertos de vidro, mas também extremamente instável, né? Marcado por terremotos e tempestades violentas. E os Viltrumitas, seus habitantes, eram uma raça humanoide extremamente avançada, com força, velocidade e resistência muito acima de qualquer padrão. E com o tempo, esse poder moldou algo ainda mais perigoso, uma mentalidade coletiva de superioridade absoluta. Eles passaram a acreditar que eles eram destinados a governar o universo, só que essa mentalidade não surgiu do nada, tá? Centenas de milhares de anos atrás, Viltrum foi palco de uma guerra civil brutal. Os mais fortes decidiram que os fracos não mereciam existir, e o resultado foi chamado a Grande Expurga, né? Um massacre global que exterminou metade da população do planeta. Para eles, aquilo não foi uma tragédia, foi uma evolução, e a partir desse ponto a sociedade Viltrumita passou a seguir uma doutrina extrema: apenas os mais fortes sobrevivem. Viltrum foi reconstruído por essa elite, que logo voltou sua atenção para algo maior, que é a criação de um Império Galáctico. E assim nasceu o Império Viltrumita. E para expandir esse domínio, foi criado o Comitê de Conquista, né? Responsável por levar o Império a outros mundos. E o método era muito simples, né? Ou o planeta em questão aceitava se submeter, ou ele era completamente destruído. E por milhares de anos isso funcionou perfeitamente, até que começaram a atingir o limite. As distâncias eram grandes demais, os recursos logísticos começaram a falhar, e já não era possível invadir todos os planetas desejados. E a solução? Uma nova estratégia, né? Surgiram então os agentes da vanguarda. Viltrumitas passaram a ser enviados sozinhos para planetas específicos, com missões que podiam durar até 500 anos. Eles infiltravam, estudavam, enfraqueciam e preparavam o terreno para uma invasão final. E entre todos esses agentes, um dos mais importantes foi o Nolan Grayson, enviado diretamente para preparar a Terra. Mas o Império não era invencível. A maior ameaça surgiu na forma da Coalizão dos Planetas, que foi uma aliança intergaláctica liderada pelo Teidos, né? E, ironicamente, o Viltrumita que voltou contra a sua própria espécie. E foi essa coalizão que criou a arma mais devastadora da história Viltrumita. Um vírus capaz de exterminá-los completamente, ou pelo menos quase todo mundo, que é justamente o vírus flagelo. O resultado foi catastrófico, meu brother. Mais de 99,999% da população foi dizimada. E quando finalmente surgiu uma cura, restavam menos de 50 Viltrumitas vivos. O Império, que antes dominava galáxias, agora lutava apenas para sobreviver. E foi aí que tudo mudou. Práticas antes consideradas impuras passaram a ser aceitas. A reprodução com outras espécies deixou de ser um tabu e virou estratégia. Os Viltrumitas começaram a buscar planetas geneticamente compatíveis, não só para conquistar, mas para reconstruir sua própria raça. E isso muda completamente o jogo, né? Porque agora a guerra não é mais só sobre dominação, é sobre sobrevivência. E através desse processo, os Viltrumitas se tornaram simplesmente os seres corporais mais poderosos de todo o universo. Um único Viltrumita, com uma herança genética suficiente forte, é capaz de destruir uma civilização inteira sozinho. Mas além da força, o que realmente diferencia essa raça é sua genética modular. Essas modificações genéticas funcionam como um sistema extremamente avançado, onde cada gene carrega marcadores específicos e cada célula do corpo exibe informações detalhadas sobre sua função, localização e tipo. E isso permite que o organismo ajuste automaticamente seu próprio genotipo para um padrão ideal pré-definido. Cara, basicamente o corpo dele se reprograma sozinho, tá? Pequenas estruturas biológicas, né, como lipossomos revestidos, né, com marcadores celulares, conseguem transportar enzimas especializadas que editam o DNA conforme necessário. Cara, que loucura! Segmentos inteiros podem ser inseridos para ativar sequências programadas de comportamento celular e assim promove remodulações massivas de tecidos com base em sinais de células vizinhas, cara. E esse sistema, né, permite mudanças físicas radicais mesmo depois das fases críticas de desenvolvimento. E quando essas alterações são concluídas, os próprios mecanismos internos removem esses segmentos genéticos automaticamente. Além disso, o genoma modular dos Viltrumitas possui uma redundância suficiente para manter sua integridade mesmo após mutações ao longo das gerações. E isso torna a correção de qualquer defeito algo relativamente simples, né? E como resultado, características indesejadas, como doenças hereditárias, praticamente não existem. Nem
nem mesmo em cruzamentos entre espécies diferentes. E essas modificações também abriram caminho para melhorias biológicas impressionantes. A principal delas, é claro, é a força e resistência absurdas. Naturalmente, os Viltrumitas possuem uma musculatura extremamente desenvolvida, né? Mesmo sem treino. Até os menos ativos mantêm um nível físico comparável a um atleta humano de nível médio apenas com atividades cotidianas. Mas quando submetidos a estímulos específicos, como treino e dieta, seus corpos se adaptam de forma quase instantânea, né? Maximizando o desempenho. E as fibras musculares dos Viltrumitas são incomparavelmente mais potentes do que qualquer proporção corporal sugeriria, né? E isso é apenas o começo, né? Porque seus corpos são reforçados por uma verdadeira nuvem de nanorobôs conhecidas como enxame utilitário. Esses nanobots incorporam elementos como carbono, boro e nitrogênio para fortalecer os músculos e ampliar exponencialmente a força, chegando a níveis estimados em até 25.000 vezes a de um humano comum, cara. E ainda assim, isso não explica totalmente o limite do poder desses caras. O enxame também reforça tendões, ossos e pele com estruturas musculares extremamente avançadas. E essas estruturas se conectam entre si formando redes de suporte altamente resistentes, né? Atingindo níveis próximos do limite máximo de resistência física possível. Isso torna o corpo Viltrumita praticamente indestrutível em nível celular. Eles conseguem sobreviver a explosões nucleares e até resistir por um certo período ao calor extremo das estrelas. Além disso, esses nanobots também funcionam como sistemas de comunicação no espaço. Afinal, pequenos agrupamentos no cérebro permitem a transmissão de mensagens altamente coerentes, quase como uma forma de telepatia, né? Eliminando aí a necessidade de fala em ambientes sem ar, desde que o outro indivíduo, é claro, possua um sistema semelhante. Os Viltrumitas também possuem um tempo de reação muito acima do que seria considerável possível para os humanos. Seu sistema nervoso é extremamente eficiente, com maior velocidade de transmissão e processamento, permitindo respostas em milésimos de segundo. E isso, combinado com uma alta quantidade de fibras musculares de contração rápida, faz com que consigam se mover rápido o suficiente para aproveitar essa vantagem. E o sistema respiratório deles também é altamente otimizado. Eles conseguem captar e utilizar oxigênio de forma muito mais eficiente, operando aí sem dificuldade em ambientes de baixa pressão ou grande altitude. E os seus pulmões possuem estruturas redundantes que armazenam oxigênio e maximizam sua absorção. E cara, no espaço, o corpo Viltrumita entra em um estado semelhante ao reflexo de mergulho dos mamíferos. Ao entrar no vácuo, o coração desacelera, o sangue é redirecionado para órgãos vitais, reservas de glóbulos vermelhos são liberados e o consumo de energia é drasticamente reduzido. Tecidos menos importantes entram em estado de hibernação, né, permitindo que sobrevivam por longos períodos, mesmo em condições extremas. E cara, à medida em que os órgãos de reserva começam a se esgotar, algas simbióticas presentes nos pulmões passam a agir como pequenos filtros de CO2, né, produzindo quantidades mínimas de oxigênio emergencial. E com esse sistema, cara, um Viltrumita saudável consegue sobreviver no vácuo do espaço por até 2 semanas. As capacidades de cura dos Viltrumitas também são absurdas, cara. Reparação de DNA com baixíssimo índice de erro, produção constante de células-tronco, coagulação acelerada, regeneração de tecidos sem cicatrizes e até reconstrução de órgãos fazem parte do padrão biológico dessa espécie. Cara, desde que o cérebro e o coração permaneçam minimamente intactos, um Viltrumita pode se recuperar de praticamente qualquer ferimento, cara. E o sistema imunológico deles também foi extremamente aprimorado, né? Praticamente eliminando doenças autoimunes e tornando o conhecimento de patógenos muito mais eficientes. Ainda assim, esse sistema não é perfeito, né? O chamado vírus flagelo conseguiu contornar essas defesas, desligando várias modificações genéticas e deixando os Viltrumitas vulneráveis. Além disso, eles demonstram algo muito próximo da imortalidade biológica. Seus corpos resistem ao envelhecimento e permanecem no auge físico por milhares de anos, né? Apresentando apenas sinais mínimos de desgaste. E isso acontece porque eles produzem grandes quantidades de telomerase, que é uma estrutura responsável por restaurar partes do DNA que normalmente se encurtam durante a divisão celular. Em organismos comuns, existe o limite para esse processo, né? Conhecido como limite de Half-Lick, que gira entre 50 a 70 divisões celulares, e após isso as células param de se dividir. Já nos Viltrumitas, a telomerase impede que esse limite seja alcançado, né? Permitindo uma renovação praticamente infinita. Só que o aspecto mais estranho, talvez, da biologia Viltrumita esteja na reprodução. Isso é completamente esquisito. Eles possuem um sistema quase parasitário, sendo capazes de gerar descendentes com qualquer espécie compatível com gestação. Nos machos, o esperma funciona como um óvulo já fertilizado, né, que se implanta no corpo da parceira e assume completamente o processo de desenvolvimento. Já nas fêmeas, o óvulo utiliza o esperma apenas como sinal de ativação, e o resultado é sempre o mesmo, né? O filho nasce 100% Viltrumita, sem herdar o material genético real do outro progenitor. E o DNA do parceiro é apenas analisado e usado como referência para variações superficiais. Essas diferenças são temporárias, né? Porque com o tempo, geralmente na adolescência, as modificações genéticas entram em ação e o indivíduo se torna totalmente Viltrumita. E a força absurda e a capacidade de voo deles também tem uma explicação teórica baseada em manipulação
manipulação de massa. Os nanorobôs presentes em seus corpos permitem a criação de regiões de massa negativa, que é um conceito hipotético onde a matéria reage de forma oposta às forças aplicadas. Isso possibilita que partes do corpo reduzam seu peso ou até invertam, criando um sistema que anula a gravidade sem destruir a estrutura física. E essa rede interna de massa negativa permite o voo autônomo e o controle total de movimento, inclusive no espaço. E além disso, os Viltrumitas possuem um senso de equilíbrio extremamente desenvolvido, o que os torna combatentes aéreos letais em 3 dimensões. Só que isso também revela uma fraqueza, Certas frequências sonoras podem desestabilizar esse sistema, causando dor intensa e até a morte. E voltando à história, quando os Viltrumitas descobrem o poder do Mark, eles oferecem a ele a chance de substituir o Nolan como agente da Terra, com a missão de conquistar o planeta em até 100 anos. E para avaliar sua evolução, enviaram a Nyssa. E ao perceber que Mark não havia feito nada, ela tentou convencê-lo de que o plano Viltrumita era desenvolver a Terra, extrair seus recursos e depois destruí-la. Ele recusou novamente, o que levou a um confronto direto. E após o conflito, a Nyssa informou o General Craig que lamentou a decisão, reconhecendo o potencial do garoto. E mais tarde, o Conquista foi enviado à Terra. E conhecido como o mais brutal dos agentes, ele revelou que, embora tivesse sido enviado apenas para convencer o Mark, não seguiria o mesmo caminho da Nyssa. E ao ver que Mark continuaria resistindo, ele decidiu matá-lo e conquistar o planeta por conta própria. E após uma batalha intensa, o Conquista foi derrotado e preso na Terra. E quando ele conseguiu escapar, foi convocado pelo regente Treg para responder por suas ações. O Treg poupou sua vida, mas deu uma nova ordem: eliminar Nolan e seu filho antes que chegasse ao planeta da colisão. Então um ataque foi lançado contra a nave, mas acabou sendo repelido graças à presença de aliados como o Tech Jacket e o Allen. E com a suposta morte do Conquista, a colisão dos planetas decidiu partir para um ataque total contra o Império Viltrumita. E após meses de guerra intensa, aliados dos Viltrumitas começaram a mudar de lado ao perceber que a colisão dos planetas poderiam sair vitoriosa. E ao notar essa virada, o regente Treg decidiu agir, organizando um ataque direto ao planeta da colisão com base em informações de um infiltrado. E no início tudo indicava vantagem para os Viltrumitas, mas então Mark, Nolan e o Teidos surgem para interceptar a invasão, eliminando o traidor e mudando completamente o rumo do confronto. E a partir daqui eu não vou poder falar muito, porque é justamente quando a gente está acompanhando a 4ª temporada de Invencível. Isso deve adaptar no próximo episódio, mas comentem embaixo qual outro personagem da cultura pop vocês gostariam que o Geek analisasse aqui a biologia. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, façam tudo isso, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!